Bom dia, pessoal. Estamos hoje de novo aqui gravando mais um vídeo para vocês. O assunto hoje é vetores, né? E aí vamos lá para a nossa apresentação. Tá? Então, olha, pode pegar pelo livro, né? Você tem lá um capítulo de vetores, está muito bom. Você pode seguir por aí, né? Ou então você pode pegar também uma apostila, só que toda a apostila é um resumo, que está lá no Moodle, tá? E é esse texto que você está vendo aí, tá bom? Então, a primeira distinção é o que vem a ser uma grandeza física escalar e uma grandeza física vetorial. Bem, a grandeza física escalar é aquela que com um valor numérico em uma unidade você consegue determinar direitinho. Então, por exemplo, temperatura 20 graus Celsius. Ninguém tem dúvida do que é isso. Em compensação, outras grandezas elas vão ter que ter também uma orientação espacial associada. Então, por exemplo, ande 10 quilômetros. Você vai perguntar para onde, né? Então, deslocamento é o tipo de grandeza que é chamado de vetorial, porque você tem que ter direção e sentido, né? Não basta você falar o valor numérico para você determinar corretamente. Mesma coisa força. Qual que é a noção ah, mais simples que você tem de força? A força vem assim, um empurrão, um puxão. Tá, eu falo, ó, empurre aquela cadeira. Você vai falar, para que lado? Para onde eu empurro? Então, força também é uma grandeza vetorial, né? Então, essa grandeza vetorial, né, ela é representada por um vetor. E aqui a gente está começando a estudar a matemática desses vetores, ou seja, como é que você vai somar, como é que você vai subtrair, como se é possível você multiplicar o vetor por um número. Quer dizer, todas essas operações a gente vai acabar vendo ainda agora. Lá na faculdade, você vai aprender inclusive como multiplicar um vetor por outro, tá bom? Mas vamos com calma, vamos começar aqui. Então, primeiro, o que vem a ser um vetor? Ele vai ser representado, né? Então, ele é um elemento matemático. Aqui a gente está falando de matemática. É que essa parte da matemática, quem trabalha primeiro é o físico. Então, a gente começa a ver isso aí na física. Mas lá na faculdade, você vai estudar isso aí no curso de matemática. Então, aqui você vai representar o vetor por um segmento de reta, um segmento de reta orientado. Aqui é a origem dele, aqui você tem a extremidade, né? E veja, aqui você tem todos os elementos, né, que você tem do vetor. Veja, está o segmento de reta, a reta suporte te dá a direção, né? Isso aqui, ó, você tem aqui a orientação, a intensidade está relacionada com o tamanho dele, só não tem a unidade, né? Então perceba que toda a direção ela vai ter dois sentidos para um lado e para o outro, né? E você determinar um vetor, então você falar, né, todos os elementos, né, direção, sentido, né, intensidade e unidade, tá? Bem, como que você representa, né, a intensidade de um vetor, né? Então a gente chama isso aí de intensidade ou módulo. Você vai colocar, bem, primeiro a representação do vetor é o segmento de reta num desenho, né? E num texto você vai colocar uma letra maiúscula com uma flechinha em cima, que nem está aqui, ó, tá? O vetor V, tá bom? Já o tamanho dele, você pode colocar a letra sem a flechinha, né, ou com a flechinha, mas entre barras. Então, nessa situação, você está falando do tamanho do vetor. Tá? Aqui é o vetor todo. Então, aqui você está falando também da direção e do sentido. Tá? Como é que você soma vetores? Então, o que é isso? É a ideia de vetor resultante. Tá? Então, qual que é a ideia do vetor resultante? É você pegar, fazer uma operação, né? Você deve ter uma situação em que você tem diversos vetores e você quer substituir todos aqueles vetores por um único, que provocaria o mesmo efeito. Então, vamos lá, né? Vamos imaginar que a gente está falando de deslocamento. A pessoa estava aqui, andou e andou de novo. Você quer substituir esses dois deslocamentos por um único que leve da posição inicial à final. Ora, você liga daqui para cá. Então, se você tem esse vetor e esse outro, esse aqui é o resultante, porque ele consegue representar esses dois e provocaria o mesmo efeito. Tá? Tá certo? Ah, mas como é que eu calculo o tamanho dele? Bem, aí que tá, é o assunto agora, tá? Naquele desenho que a gente tinha ali, ó, deixa eu voltar. Você tem aqui um ângulo reto,
Então aqui você tem o teorema de Pitágoras, né? Tem um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa igual à soma do quadrado dos catetos. Então vamos lá, ó. Quadrado da hipotenusa igual à soma do quadrado dos catetos, substitui os valores e chega, tá? Então, como que a gente faz? Você olha o desenho, vê no desenho, você vê como que você vai calcular. Tem regrinha geral? Tem regrinha geral, a gente vai ver também, mas nada que substitua, né, você bater o olho ali e entender o que está acontecendo, tá bom? Bem, qual que é a regra geral, né? A regra geral para você desenhar é chamada regra da linha poligonal. Então, o que ela diz? Para somar dois ou mais vetores, construímos uma linha poligonal. O que é uma linha poligonal? Uma linha quebrada, uma linha com muitos ângulos, emendando a origem de um vetor à extremidade de outro, tá? Assim sucessivamente, até o último vetor. Então lá você vai ligar a origem do primeiro à extremidade do último vetor para obter o vetor resultante. Então você vai emendar a linha, vai construir uma linha emendando um vetor no outro, e aí você liga a origem do primeiro à extremidade do último. Feito isso, acabou. Então, por exemplo, veja, você tem aqui, né, esses vetores. O que seria o vetor resultante, né, de todos esses vetores? Do A, do B, do C, do D e do E. Tá? Como é que a gente faz? Então, vamos lá, né, vamos representar aí os vetores. Então, estou passando aqui para a mesa, tem ali os vetorizinhos. Então, eu vou começar pelo vetor A, tá? Então, vamos lá, deixa eu ver aqui ó, tá bom? Tem aqui, esse é o vetor A. Faz de conta que tá bem feito. E aqui ficou muito grande, hein? Deixa eu voltar aqui. Tá, então... Pronto, esse é o vetor A. Agora eu vou pegar o vetor B. O vetor B tem o quê? O vetor B, ele tem... E esse vetor A também ficou errado, hein? Pronto, aqui. Daqui até lá. Esse é o A. Né? Eu tenho que copiar direitinho, ó. Quem que é o A aqui? Olha na figura. Tem 3 quadradinhos para a direita e 2 para cima. Agora tá... Faz de conta que tá bom. Aí você tem o vetor B. Então o vetor B, ele tem 3 para baixo, né? Então vamos pegar aqui, ó. 3 para baixo. 3 não, né? 5 para baixo. Então esse é o B. Agora o vetor C, ele tem o quê? Ele tem 3 para direita. Aí o vetor D tem 5 para cima. Estou emendando os vetores. Faz de conta que isso aí é tudo reto, hein? Desenhar esse negócio aqui não é fácil, não. Ah, esse é o C e aqui é o vetor D. Agora eu vou pegar o vetor E, que são 2 quadradinhos para baixo e 2 para a direita. Então, esse aqui é o vetor D. E, quer dizer, está feito. Bem, quem que é o vetor resultante? Tá meio doido esse desenho, hein? É aquele que vai ligar a origem do primeiro e a extremidade do último. Vamos mudar de cor. Tá, então é o cara que vem daqui até lá. Então isso seria o vetor resultante, o vetor soma. Tá? Ah, como que eu calculo a intensidade dele? É a coisa mais fácil, veja, ó. Vamos contar quadradinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, a intensidade desse vetor S é igual a 8 unidades. E aí, como eu estou falando de intensidade, estou colocando a flechinha aqui, então eu vou colocar entre barras. Tá? Ou não quero colocar com flechinha, então só escrevo S igual a 8 unidades. Tá? Então, está feito. Está representado aí, né, a soma de vetores. Desculpa o desenho aí que eu não estou conseguindo desenhar direito aqui, porque estou aprendendo ainda a escrever. Tá? Até aprender a escrever nessa mesinha leva um certo tempo. Então,
tá feito, né? Então, ó, tem aí os vetorzinhos emendados, né? Ó, você tem aqui 3, 6, 7, 8, tá? Bem, vale a pena você saber, né? Alguns casos que são casos que vira e mexe aparecem. Então, por exemplo, são muito frequentes em exercício. Então, você tem dois vetores, x e y, né? E sabe que o módulo do vetor x e o módulo do vetor y é igual a 3 e 4. Inclusive, tem escrito aqui, que é módulo de x e módulo de y, tá? Então, você vai ter o que? Os dois têm a mesma intensidade, a mesma direção e mesmo sentido. Mesma direção e sentido oposto. E eles são perpendiculares. Então, nesse caso, o que que teria? Se os dois estão para o mesmo lado, você vai somar as intensidades, tá? Então, se um é 3 e o outro é 4, quer dizer que esse aqui tem tamanho 7, né? Veja, o x é para um lado, o y é para o outro. Esse aqui tem tamanho 4, o outro 3, quer dizer que esse aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual, né, a uma unidade. Tá? Então você está fazendo a soma de vetores, mas para calcular o tamanho dele, você faz uma operação de subtração. Tá? Quando eles forem perpendiculares, você vai usar o que? O teorema de Pitágoras. Então você vai ter aqui, ó, S é igual a x mais y. O que quer dizer essa equação? Quer dizer que para desenhar, né, o vetor S, você usou aquela regra da linha poligonal. Você colocou, né, a extremidade do x na origem do y. Né? Então você usou a regrinha para desenhar. Agora, qual que é o tamanho? O tamanho desse cara é o tamanho desse, mais o tamanho do outro. Tá? Tá feito. Tá? Quadrado da hipotenusa igual a soma do quadrado dos catetos. Né? Então, aqui é um resumão dos casos. Né? Uma outra maneira que você tem para trabalhar é com um vetor unitário. O que, que é isso? Você vai falar que tem um vetor de tamanho 1 no eixo x, outro no eixo y, outro no eixo z. Esse do eixo x normalmente é chamado de izinho, esse aqui seria o j ou j, e aqui o k. Tá? E aí qualquer vetor é uma soma de i e jk, né? Se você estiver trabalhando em 3 dimensões. Tá? Como que você soma os vetores? Aí a gente não vai mais usar a regra da linha poligonal. Claro que ela continua valendo, mas aqui a ideia é o A e o B têm as suas componentes, você soma as componentes. Então, A é isso aqui, B é isso aqui, quem quer o vetor S? Você vai pegar a componente do x de um, vai somar com a componente do x do outro. Vai pegar a componente do y do um e somar com a componente do y do outro. E assim sucessivamente. Tá? Subtração. Subtrair é a mesma coisa que somar, só que com um sinalzinho trocado. Então, tem o vetor A e o vetor B, quem quer o vetor de diferença? Ora, você vai pegar a componente do x de um e vai tirar do outro. Né? E aí tá resolvido. Inclusive, né, você veja que, né, agora você consegue calcular, né, o vetor, a direção, o sentido e até mesmo a intensidade. Né? E quando a gente tem um vetor multiplicado por um número real, o que, que acontece? Cada componente do vetor é multiplicado por esse mesmo número. Né? Então você tem lá o vetor V. O vetor V é AI mais BJ mais CK. Quem que é o vetor W, que é alfa vezes o V? É alfa, que multiplica a componente que você tinha no eixo X, alfa, que multiplica a componente que você tinha no eixo Y, e o alfa multiplicando a componente que você tinha no eixo Z. Tá? Tá feito. Com isso aqui você resolve agora qualquer situação. Tá? Depois a gente... Vamos fazer de novo aquele exercício que a gente acabou de fazer? Vamos voltar para a nossa mesa? Aí você vai ver o que eu estou falando. Ó, tá ali. Né? Deixa eu voltar aqui para a mesa. E aí a gente já resolve de novo. Você vai ver que vai ficar mais fácil. Pelo menos eu acho. Então vamos lá. Quem que é o vetor A? O vetor A, ele tem o quê? Ele tem... Então eu vou usar aqui o seguinte, ó. Quem que é o vetor I? Eu vou falar que isso, uma unidade para a direita é o vetor I. E uma unidade para cima é o vetor J. Tá? Então, agora, vamos lá. Quem que é o vetor I? Se eu perguntasse para você quem é o vetor
Ah, você fala assim, olha, tem 3 quadradinhos para a direita, 3 quadradinhos para a direita, 3i. E tem 2 para cima, 2 para cima, 2j. Ah, e o vetor B? Ah, o vetor B, ele tem 5 para baixo, menos 5j. Ah, e o vetor C? Ah, o vetor C, ele tem 3 para a direita, então é 3i. Ah, e o vetor D? Ah, o vetor D, ele tem 5 para cima, então 5j. Ah, e o vetor E? Ah, o vetor E, ele tem 2 para a direita e 2 para baixo. Então, 2 para a direita e 2 para baixo. Certo? Agora, o que você quer é o quê? É somar. Soma as componentes. Então, quem que vai ser o vetor S? Vamos lá. O vetor S, ele vai ter, ó, 3 com 3 e 2 vai dar o quê? 8. 8i. Vamos lá. Esse 2 com esse 2 anulou. Esse 5 com esse aqui também. Então é 8i só. Tá? Agora, se você tem que esse vetor, né, o i e o j tem tamanho 1, então isso quer dizer que o s tem que tamanho? Tamanho 8, 8 unidades. Né? E você não teve que ficar desenhando. Você só enxergou ali quantos quadradinhos tinha para cada lado e está resolvido. Mais fácil, né? Então, vamos voltar. Bem, decomposição de vetores. Né? Então, você tem lá um vetor, né? Esse vetor você pode decompor. Então, o que é decompor? Você imaginar quais são os dois vetores que somados deram origem a esse vetor. Então, por exemplo, esse é o vetor V. Aí eu pergunto, quem que é essa componente? Ou seja, componente é qual seria a componente no eixo x e no eixo y que somado daria o vetor V? É fazer o caminho de volta. Antes eu tinha 2 e encontrava 1. Agora tem esse 1 e tem que voltar para os 2. Só que para poder fazer isso, eu tenho que ter o tamanho do vetor e o ângulo. Então veja, ó, você tem um triângulo aqui, um triângulo retângulo. Isso aqui é a hipotenusa, isso aqui é o cateto adjacente ao ângulo. A relação entre a hipotenusa e o cateto adjacente é dada pelo cosseno. Já a relação entre a hipotenusa e o cateto oposto é dado pelo seno. Então, com seno e cosseno, você decompõe e acha. Decompor quer dizer que se você pegar esses dois, você volta e obtém o vetor V. Né? Então, isso está feito. Aqui, decompor a força-peso. Então, isso aqui aparece de vez em quando. Você tem lá um plano inclinado, tem aqui um objeto que tem um certo peso, e você quer ver quais são as componentes no eixo x e no eixo y que somados dão o vetor P. Então vamos lá, né? Vamos pegar isso aqui, vamos desenhar na nossa mesinha. Deixa eu limpar aqui a mesa. Vamos colocar uma outra figura. Pronto. Então, tá aqui. Deixa eu centralizar mais isso aqui, que vai ser importante. Então, tá aqui a nossa situação, tá? Então, se esse ângulo aqui é o ângulo θ, como é que ele aparece lá? Vamos ver? Então, o que eu tenho aqui é o seguinte, tá? Você tem ali o ângulo θ, aqui você tem esse eixo, se você prolongar, aqui você vai ter o quê? 90 menos θ. Só que esse ângulo é o ângulo de 90. Então, veja, ó, 90, tá? Aqui você tem θ, então 90 menos θ, tá? Então agora eu vou pegar um outro triângulo, que é formado por esse ponto, esse
e esse aqui que eu vou encontrar do prolongamento do peso. Aqui também é um ângulo reto. Então veja, ó, se aqui é 90 menos θ, aqui é 90, então esse ângulo que está aqui, ó, quem que é? É o θ. Tá? Bem, se esse ângulo é o θ, PY é o cateto adjacente. Cateto adjacente, né, lembra o quê? Lembra o cosseno. Tá? O PX é o cateto oposto. O cateto oposto lembra seno. Então, aí você tem, né, as duas equaçõezinhas da decomposição. Tá? Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Né? Então, PY, P cosseno, PX, o P seno. Tá? Pega, identifica depois isso aí, faz no caderno, refaz o desenho e procura o ângulo. É importante você saber encontrar esse ângulo, porque de vez em quando você esquece se é seno ou cosseno, aí você tem que saber deduzir. Né? Você, né, tem que saber deduzir isso aí. Não pode deixar passar. Tá? Então, primeiro exercício. Considere as grandezas físicas mecânicas, como tempo, massa, força, velocidade de trabalho. Bem, dessas aí, quais são as vetoriais? Bem, tempo não é, massa não é, força é, velocidade é e trabalho não. Então, força e velocidade. Tá? Resposta A. Depois, dados os vetores A, B e C, né? Em que cada quadrícula é o quadradinho, ele tem um lado correspondente a uma unidade, quer saber qual é a resultante. Então, você tem o A, o B e o C. Tá? Então, vamos lá, vamos fazer isso aí daquele jeito de I e J, que lá você resolve tudo e não tem que ficar desenhando. Né? Então, vamos lá, vamos limpar isso aqui. Então, naquele desenho, você tinha lá que o vetor A tinha 3 unidades para a esquerda. Né? Então, fazendo aqui, eu tenho que o vetor A ele tem 3 unidades para a esquerda. Já o vetor B, ele tem uma unidade para a direita e uma para baixo. O vetor C, né, ele tem 2 para a direita e 2 para cima. E aí você vai fazer a soma. Quem que é o vetor soma? O vetor soma vai dar, vamos lá, né? Esse 3 com esse 2 e esse aqui, equilibrou. Equilibrou quer dizer que somou e deu 0. Tá? E a hora que você pega 2j menos j, vai dar 1j, 1 para cima. Uma unidade para cima. Tá? Então aí nesse exercício a resposta é a resposta A. Tá? Deixa eu voltar lá para o exercício para mostrar para você. Né? Ou faltou o nosso desenho aqui, esqueci de passar. Ó. Fiquei falando. Né? Tá? Deixa eu fazer de novo. Então vamos lá. Ó. Vamos pegar aqui. Esqueci de mudar a tela. Então, quem que é o vetor A? Deixa eu até fazer o seguinte, ó. O vetor A, ele tem 3 quadradinhos. Então, tem 3 quadradinhos aqui. Esse é o vetor A. Depois, o vetor B. O vetor B, deixa eu fazer o C. Quem que é o vetor C? Tem 2 unidades para cima e 2 para a direita. Então, esse é o vetor C. Porque você pode trocar A mais B mais C ou A mais C mais B. A ordem. Aí tem o vetor C. Vamos somar agora o vetor B, que tem uma unidade para baixo e uma para a direita. Quem que é o vetor resultante? O vetor resultante é esse cara. Esse é o vetor soma. Quem que é isso? É uma unidade para cima. Tá? Então, aí eu estou usando o quê? Regra da linha poligonal. Ah, e se eu fosse usar o izinho e o jotinha? Então, seria assim, ó. Quem que é o vetor A? Ah, o vetor A, olha lá o desenho. 3 unidades para a esquerda. Ah, e o vetor B? O vetor B, ele tem uma para a direita e uma para baixo. Ah, e o vetor C? O vetor C, ele tem 2 para a direita
e 2 para cima. Quem que é o vetor S? O vetor S, ele tem, olha lá, menos 3 com I e 2I, equilibrou. Equilibrou quer dizer o quê? Somou e deu zero. Tá? 2J menos J, então isso vai dar o quê? Vai dar 1J para cima. Né? E qual que é o tamanho do vetor J? O tamanho dele é uma unidade. Olha só, você chega no mesmo resultado. Tá? Então, você tem duas maneiras de trabalhar. Né? Ou você usa a regra da linha poligonal, ou usa, né, os vetores unitários. Aí você escolhe. Tá? Então, esse aí está feito. Né? E aí você vai ter resposta A, uma unidade. Com 6 vetores de módulos iguais a 8 unidades, construiu o seu hexágono regular a seguir. O módulo do vetor resultante desses 6 vetores é quanto? Bem, então aí eu acho que é melhor eu passar para a lousa, porque se eu for desenhar isso aí nessa mesa, vai ficar medonho, gente. Tá? Então vamos lá. Deixa eu fazer aqui. É o seguinte, você tem, né, uma circunferência e você tem ali os 6 vetores, né? Então, como é que você faz? Ó, faz de conta que aqui você tem uma circunferência, porque você vai desenhar um hexágono, né? Então, estou dividindo em 6 partes iguais, tá? Para você fazer o seu desenho do hexágono, né? Aí, você tem esse vetor aqui, esse e esse, tá? Aí, vamos lá. A hora que você soma esse vetor com esse vetor e esse vetor, isso vai dar aqui, esse vetorzinho. Então, esse vetor laranja substitui esses 3 azuis. Mas você tem mais 3 ali embaixo. Então, você tem esse e esse. Né? E agora eu vou somar, né, os 3. Então, somando esse com esse e esse, vai dar esse verdinho. Tá? Dá para enxergar o verdinho? Não, não deu para enxergar o verdinho. Deixa eu mudar a cor. Ó, a hora que eu somo isso com isso e isso, vai dar esse vetorzinho aqui. Agora deu para ver, né? Só que isso aí é igual ao diâmetro, é 2 vezes o raio. E ele fala que cada um deles tem módulo 8. Então veja, ó, isso aqui é igual a 8 unidades é igual a essa parte. Então, o diâmetro tem o quê? 16 unidades. Então, você tem dois vetores de 16 unidades. Então, quem que vai ser o resultante? Vai ser 16 mais 16, e isso vai dar 32 unidades. Tá? Então, tá feito aí o nosso desenho. Agora, isso aí eu não consigo desenhar naquela mesa não, viu? Por enquanto, ainda não aprendi a fazer isso aí. Tá? Então, tá resolvido 32 unidades. Num bairro onde todos os quarteirões são quadrados e as ruas paralelas distam 100 metros uma da outra, um transeunte, alguém que passa, faz o percurso do ponto P ao ponto Q pela trajetória representada no esquema a seguir. Ele quer saber qual é o deslocamento vetorial. Então, vamos lá. Aí acho que dá para fazer na mesa. Vamos ver isso aí. Então, o que que você tem, né? Você tem algo assim. Deixa eu desenhar aqui para vocês. Algo assim, ó. Ele tem um quadradinho aqui, aí desce um aqui, anda mais um, desce mais um, vem para cá, vem aqui, faz isso, né? Então,
se você reparar, se esse é o caminho, né? Aqui você tem o ponto P, aqui você tem o ponto Q. Tá? Quem que é o vetor resultante? O vetor resultante ele liga, né, do ponto P até o ponto Q. Então isso seria o deslocamento. Tá? Bem, para poder resolver, vamos pegar e vamos fazer o seguinte, ó, vamos ver quanto é esse lado aqui do triângulo. Ele tem o quê? Ele tem 300 metros. É porque cada quadradinho ele falou que é 100. Então isso aqui são 300 metros. Aí vamos prolongar isso aqui, ó. Aqui você vai ter o quê? 400 metros. Então, d ao quadrado é igual a 300 ao quadrado mais 400 ao quadrado, né? Na verdade, é um triângulo semelhante ao triângulo 3, 4, 5. Né? Então, você vai resolver e lá no final você vai achar que o tamanho desse deslocamento é igual a 500 metros. Tá? Resposta D. Tá? Tá feito. Né? Bem, pessoal, procura no Moodle. O material tem uma apostilinha. Na verdade, tem duas. Tem uma que é um resuminho e tem outra que é a apostila que deve ter já lá umas 15 páginas. E tem o livro que eu falei para vocês no comecinho da aula, que é muito bom, tá? Eu diria que seria legal você refazer os exercícios que tem aqui, tá? Fazer mais alguns, né, que você vai encontrar no material, né? Mas dá uma lida, não deixa passar. Isso aí é um assunto novo para você. É muito importante que você faça algum exercício, tá bom? Espero que todo mundo esteja bem e até o próximo encontro.